aconteceu. E Deus viu que a luz era boa, que haja um grande espaço entre as águas debaixo do céu e as de cima, que as águas debaixo do céu se ajuntem em um lugar, e que haja um espaço seco, que a terra produza ervas, plantas e árvores frutíferas. E isso aconteceu. E surgiram as primeiras videiras. Surgiu sobre a Terra há 3 milhões de anos. A videira selvagem já desenhava o seu habitat, enfeitando as florestas com suas formas, troncos, folhas e frutos. A videira é anterior ao homem, porém o vinho nasceu com ele. Inicialmente, o homem primitivo espremia a fruta para beber seu suco. Depois, percebeu que o suco armazenado durante algum tempo fermentava e, ao bebê-lo, experimentava sensações divinas e inexplicáveis. Segundo a Bíblia, houve uma época, há muito tempo atrás, que a Terra era habitada por pessoas más que agiam de forma totalmente contrária aos ensinamentos de Deus, o nosso Criador. No meio de tanta maldade, existia um homem de bem conhecido como Noé, o qual, recebendo orientações divinas, construiu uma grande arca e nela abrigou um casal de cada espécie animal, além de sua família, pois Deus iria limpar a terra através da água, criando um grande dilúvio. Durante sua jornada em águas revoltas, a arca pousou sobre um monte. Este monte está localizado entre a Armênia e a Turquia e é conhecido como Monte Ararat. Foi neste monte, após desembarcar os animais, que Noé plantou junto com sua família algumas videiras, para mais tarde produzir o seu próprio vinho. O vinho era uma bebida muito comum entre os povos daquela época e foi repassado durante milênios para seus descendentes e consecutivamente para outros povos. Há 3.000 anos antes de Cristo, foi o primeiro, segundo registros históricos, que desenvolveu técnicas vitícolas e que representou, através da arte, os processos da colheita da uva, elaboração, armazenamento e transporte do vinho. Existem inúmeros registros em tumbas e templos até hoje. O vinho era considerado sagrado, elaborado pelos sacerdotes e bebido pela família do faraó. Era importante também nos rituais sagrados e nos sepultamentos dos mortos, assim como outras riquezas. O faraó mais famoso da antiguidade, Tutankhamon, fez questão de ser enterrado com os 3 tipos de vinho mais consumidos no Antigo Egito: tinto, doce e branco. Acreditava-se que o vinho, por ser sagrado, seria um excelente presente aos deuses após a morte.
o vinho chega à Grécia. E os gregos adotam Dionísio, que vagava pelo mundo como deus dos ciclos vitais, das festas, da insânia e do vinho. Filho de Zeus e da princesa Sêmele, foi o único deus do Olimpo filho de uma mortal, o que fez dele uma divindade grega atípica. Conta a lenda que Zeus engravidou Sêmele sem o conhecimento de Hera, sua primeira esposa, e prometeu à mesma que esta poderia pedir o que quisesse. Enganada por Hera, Sêmele pediu que Zeus se mostrasse em sua forma real, como se mostrava para Hera. Sem poder recusar, Zeus aparece em uma carruagem de raios e trovões e Sêmele morre por causa do susto. Zeus pega o bebê prematuro de 6 meses e o cria na sua coxa. As irmãs de Sêmele, porém, disseram que ela tinha engravidado de um mortal, falsamente acusando Zeus de tê-la assassinado com um raio. Zeus, por sua vez, entrega Dionísio para as ninfas o criarem. Séculos mais tarde, surge o famoso Império Romano, e estes adotam o vinho como sua bebida principal e vital para o dia a dia. Nas lendas romanas, Dionísio tornou-se Baco, que se transformava em leão para lutar e devorar os gigantes que escalavam o céu. Por este motivo, a figura do leão sempre foi a marca tanto do exército romano quanto dos seus imperadores. Baco podia se apresentar de diversas formas, chamadas deidades. Uma das mais famosas é a do sátiro, metade homem, metade cordeiro, e a qual os romanos mais cultuavam. Sua decadência era administrado pelo triunvirato formado por Lépido, Otávio e Marco Antônio. Este último teve um grande romance com a maior rainha que o Egito já teve, Cleópatra. Cleópatra, em um de seus encontros com Marco Antônio, viaja em seu barco real até Tárcia, levando uma grande quantidade de vinho do Egito, considerado o melhor da época, além de dançarinas para lhe preparar uma grande festa e cultuar o deus Baco.
queda do Império Romano, seguiu-se uma época de obscuridade, e o vinho também, até que alguém o fizesse renascer. Chegamos à Idade Média, época em que a Igreja desempenhava um papel importante no aprimoramento do sistema de produção do vinho. Neste período, a missa foi constituída e a Igreja passa a ser detentora das artes e das verdades humanas e divinas. Por isso, a Igreja tornou-se dona da maioria dos vinhedos que passam a desenhar as propriedades dos mosteiros das principais ordens religiosas da Europa. Foi de uma destas ordens, a Ordem Beneditina, que o monge Dom Pérignon, em 1668, na França, aprimorando a produção de vinhos do mosteiro, descobre o champanhe. Dom Pérignon percebe que, ao colocar as garrafas na posição horizontal, com o tempo as rolhas começavam a saltar devido ao processo de fermentação do vinho. Ao experimentar o líquido, nota que o sabor é agradável e suave. Neste mesmo período, o vinho foi beneficiado através da invenção da garrafa e da rolha e se espalhou por todo o mundo. No Brasil, o champanhe é chamado de espumante. A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 é o marco da Revolução Francesa. Houve o início da globalização do vinho. O novo mundo começa a competir com a produção do velho mundo. Talvez a personalidade mais importante da época fora Napoleão Bonaparte, imperador da França. Uma das grandes curiosidades da figura enigmática de Napoleão é a sua apreciação por vinhos. Ele frequentava tanto uma região produtora na França que um grande viticultor construiu 2 casas de hóspedes para ele e sua comitiva. O vinho era tão importante na sua vida que o encarregado em fornecer a bebida para a tropa o acompanhava nas campanhas militares. Suas frases que ficaram famosas foram: sem vinho, sem soldados. Nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. Napoleão, para comemorar suas conquistas de forma extravagante, adorava o champanhe e sempre o abria com seu sabre, degolando o gargalo da garrafa. Este ritual, conhecido como sabragem, se perpetuou até os dias de hoje. Mais tarde, em 1863, uma praga ainda pouco conhecida destruiu a maioria das videiras da Europa e surgiu como a vilã do mundo do vinho, a filoxera.
Em 25 anos, esta praga devorou cerca de 4/5 de todos os vinhedos europeus e do mundo, obrigando os produtores a modificarem a forma de cultura das videiras. A praga, as guerras e o sistema latifundiário fizeram os povos italiano e português sonharem com uma nova pátria. Antes da descoberta do espumante e da filoxera, portugueses e espanhóis desbravavam o Novo Mundo em suas caravelas e naus. Ao chegarem à América por volta de 1493, trouxeram consigo as primeiras videiras, pois o vinho vindo da metrópole não era capaz de suportar a longa viagem da Europa. As videiras só chegam na expedição de Martim Afonso de Souza. Entre os integrantes, um fidalgo português chamado Brás Cubas, que em março de 1532 fundou a Vila de Santos. Este tornou-se o primeiro viticultor do Brasil e plantou mudas trazidas de Portugal, na região onde atualmente se localiza a cidade de Cubatão. Sabe-se que na região litorânea as videiras não deram frutos e por este motivo Brás Cubas as levou serra acima e os primeiros vinhedos deram certo e foram cultivados na zona leste de São Paulo. Percebendo a multiplicação das iniciativas em torno da vinicultura no Brasil, a corte portuguesa proíbe o cultivo da uva no país como forma de proteger sua própria produção de vinho. A medida inibe a comercialização da bebida na colônia e restringe a atividade ao ambiente doméstico. Mais tarde, entusiasmado pelas videiras já famosas na capital, o cultivo da vinha em São Roque foi tentado pela primeira vez pelo fundador da cidade no século XVII. Pedro Vaz de Barros foi um bandeirante conhecido como Vaz Guaçu e é considerado o primeiro vinhateiro de São Roque. Utilizando o trabalho de 200 índios, plantou extensos vinhedos e, como bom português, não só gostava muito de vinho, como também sabia fazê-lo. No período entre 1893 e 1918, a região de Canguera, em São Roque, começa a ser povoada por imigrantes portugueses e italianos. As mudas de videira eram trazidas da capital de São Paulo, da chácara do italiano Francisco Marengo, que ficava onde hoje é o bairro do Tatuapé, local dos primeiros vinhedos do Brasil.
personagens especiais da Expo São Roque. E esses personagens que se aproximam e se juntam ao público nesse momento. Atores, atrizes, bailarinas. 3 cidades se uniram para esse projeto: São Roque, Americana e Piracicaba. E agora eu convido todo o público que possa adentrar nossa pista, para que possam fotografar os nossos personagens, para que possam registrar esse momento especial em suas vidas. Não é uga, 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 uga. As nossas dançarinas, Cleópatra, enfim, todos entrem, gente, venham para a festa, venham fotografar, podem tirar com eles. Eles têm um release também com a história de cada personagem. Podem entrar na festa de vocês, tragam as crianças. O Uga Uga não é agressivo, ele só está com fome. Uga Uga, Taio Noé, tudo bem? Como nossa Taio Noé, para quem quiser negociar com ele, vai que dá um dilúvio de novo, né, meu? Você já garante a vaquinha na arca. O nosso grande imperador, o nosso Tutankhamon, o nosso Bandeirantes, que começou o cultivo das uvas em São Roque, desde o nosso português que trouxe as primeiras mudas de uva para de Santos, o deus grego, Dom Perignon, que começou o cultivo das nossas uvas na igreja, o casal de imigrantes que veio para São Roque porque atrasou o carnê da Casa Bahia lá e teve que vir para cá, o Napoleão que perdeu a guerra e veio para cá, né, Napoleão? Eu falei para você não tomar aquele vinho aquele dia, aí chegou o soldado, né? Fiquem à vontade, gente.